Gente, estão entrando aí, só isso de participantes, não acredito. Eu ainda atrasei um pouquinho, porque eu estava salvando a aula anterior, que eu estava dando aula para outra turma. Cadê o pessoal? Para a gente poder começar realmente. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, ontem eu transmiti as aulas para vocês pelo celular. Eu achei que seria mais fácil, mas depois eu tive problema porque, especificamente em relação à aula que eu dei para a turma de vocês, não gravou, não salvou a aula, sabe? Então, eu achei melhor, até mesmo para poder conseguir usar outros recursos. Lógico que no computador a câmera não é tão boa, mas as questões relativas à gravação funcionam melhor, e também a possibilidade de compartilhamento de tela, eu achei que acaba sendo melhor. A gente está tendo alguns problemas, né, com conexão, acho que vocês também, não sei, acho que as internets aí, as redes andam meio sobrecarregadas, às vezes a gente tem tido algumas coisas travando, e eu que estou tendo que me tornar mais das tecnologias, então às vezes a gente tem alguns probleminhas, mas aí agora a Vivian entrou. Bom, estão me ouvindo, gente? Então, só me dá um okzinho aí. Deixa o pessoal se conectar. Estão ouvindo? Então, coloquem aí, gente. Não sei se vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo. Estão ouvindo, tá? Ouvindo. Bom, primeiramente, né? Bom dia a todos vocês. Estivemos juntos hoje, estaremos juntos. Quer dizer, estivemos juntos ontem, estaremos juntos hoje novamente. Eu tô achando, embora essa sala, né, essa turma seja uma turma pequena, eu acabei de encerrar agora na outra sala, eu tive mais de 50 alunos em sala. Aqui o quórum tá muito baixo, e é importante até para vocês falarem para os amigos. Aqui na plataforma, no Zoom, a gente tem como tirar um relatório depois de encerrada a reunião. A gente tira um relatório para checar os participantes, quem realmente estava na reunião, e o tempo que ficou na reunião, tá? O momento que entrou e o momento que saiu. Então, eles geram uma planilha para a gente no Excel, e eu vejo todo mundo que entrou. Pois é, estamos aguardando as instruções, né? Mas a ideia é essa, porque a gente, para os professores, principalmente, o ritmo tá puxado para não deixar vocês no prejuízo, sabe? A gente está trabalhando muito, 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 muito. Hoje mesmo eu já dei aula, dou para vocês agora a mesma aula, e agora à noite volto de novo, entro, e acaba que a aula online é uma aula mais desgastante, né, para o professor, porque a gente acaba falando mais. É uma aula que até rende mais, porque a gente não tem as interrupções de praxe, não tem nada que desvie muito a atenção. Então, depois não adianta o pessoal falar que está com problema. As aulas, esse modelo foi até colocado exatamente para que ninguém pudesse ter a alegação de que não, eu estou com outra atividade, exatamente nos horários das aulas, com os mesmos professores, e a gente está se desdobrando para poder fazer o melhor. Então, dar uma aula, a sala é pequena, porque eu estava falando antes, mas com 5, 6 pessoas, e depois o pessoal, e tradicionalmente o pessoal que não aparece é o pessoal que tem mais problema com frequência, né? Então, a gente tem um documento até mais eficaz que a própria lista de presença que a gente passa em sala, né? Que isso aqui gerado pelo computador.
né, com esse controle de quem estava, o tempo de permanência, enfim. Gente, vou dar continuidade, então, aos nossos estudos. Ontem eu passei para o GELDES, né, aqui, vamos lá. Deixa eu até voltar exatamente para o ponto. Deixa eu só ver aqui, porque se anotar. Peraí. Desabilitar a anotação dos participantes. Aqui nem tem muito esse problema, às vezes o pessoal fica rabiscando a tela. Ixi, gente, peraí. O que eu fiz? Não, não é isso. Ai. Gente, na aula passada, eu acho que o último ponto aqui que nós havíamos tratado foi essa questão aqui relativa ao momento da aferição da inimputabilidade, né? Falamos, então, dentro de culpabilidade desse primeiro elemento, esse primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade, e dentro de imputabilidade, nós abordamos algumas situações específicas, exatamente nas quais essa imputabilidade fica afastada, né? Falamos da situação do menor e falamos também da situação dos inimputáveis, da questão da doença mental, né? A doença mental que, dependendo do seu grau de comprometimento, na capacidade de discernimento, poderá ensejar a inimputabilidade ou, eventualmente, aquilo que nós chamamos de semi-imputabilidade. Para hoje, ou começando hoje, eu vou falar aqui da figura do indígena. Fiz questão de inserir essa observação, às vezes não se fala muito do indígena, mas como é que ficaria essa responsabilidade penal do índio, do indígena, do silvícola, né? Silvícola é uma expressão que hoje não é mais utilizada, vocês já estão estudando naturalmente pelo Código Civil, que é de 2002, mas o Código Civil anterior se referia aos indígenas como silvícolas. E vejam só, em relação ao indígena, é muito importante observar que existe um estatuto legal próprio. Nós temos o chamado Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio, ele traz uma série de previsões normativas bem específicas, bem direcionadas, inclusive muitas pessoas até contestam, criticam isso, porque dizem que o Estatuto do Índio ele é extremamente protecionista, enfim. Mas o fato é, como é que fica, ou como nós podemos conceber essa responsabilização penal do índio? O que vai ser determinante para que a gente possa falar de responsabilidade penal ou não é exatamente o grau de assimilação dos valores sociais. Então, se eu tenho um índio perfeitamente integrado à sociedade, como em muitas situações nós temos, né? Aquele índio que sim, ele preserva sua cultura, mas o sujeito está inteiramente integrado, ele está integrado. A gente sabe que muitos indígenas, né? Talvez a maior parte realmente das comunidades indígenas no nosso país estão integradas à vida da sociedade do homem branco, né? Por assim dizer. De modo que, nessas situações, o índio realmente tem ciência das nossas normas, dos valores consagrados pela sociedade, esse índio, ele vai responder penalmente. Ele vai responder penalmente. Nós tivemos até uma situação, não sei se vocês, provavelmente vocês, pessoal novinho, não vai se lembrar disso, mas teve um caso que chamou muito atenção, isso foi há muitos anos atrás. Houve um índio que ficou famoso, chamado Paulinho Paiacã, não sei se alguém se lembra dessa história, alguém já ouviu falar disso, e o Paulinho Paiacã, ele era, não sei se era, né, não sei se o cara tá vivo, tá morto, mas ele junto com a sua esposa, praticou um estupro, e um estupro
depois seguido de morte, né? Depois eles assassinaram a mulher em questão. E o Paulinho Paiacã era um índio que inclusive exercia uma função de líder junto na defesa dos direitos dos indígenas junto à sociedade. Então, o cara foi processado, julgado normalmente, tá? Então, o que essa ressalva aí em relação à figura do índio, ela diz respeito exatamente àquele índio que não está integrado aos valores da sociedade. E nós sabemos, até estou lembrando também de outra situação, o pessoal já deve ter ouvido falar do Juruna, lembra do Juruna? O Juruna era um índio que ele foi deputado federal. O Juruna ficou internacionalmente conhecido, houve uma época que nós tivemos uma série de movimentos em defesa da Amazônia e vários cantores internacionais vieram ao Brasil e o Juruna sempre estava acompanhando. Olha, um indígena que foi deputado federal, cara totalmente integrado ao corpo da sociedade civil. Então, as situações que merecem algum tipo de ressalva para que a gente eventualmente possa afastar a responsabilidade diz respeito àquele índio que está vivendo numa situação de isolamento, que vive segundo as regras próprias daquela sua comunidade, segundo os valores que são consagrados, as crenças. E nós sabemos que existem práticas que aos nossos olhos são práticas tidas como práticas criminosas, que para a cultura indígena podem não ser. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar, e houve uma época até que eu me recordo de reportagens sobre isso, né, sobre uma prática que existe em determinadas comunidades indígenas, que quando a gente nasce algum tipo de criança com deficiência ou com alguma deformidade, eles acreditam que essa criança ela é uma encarnação do mal, de maneira que segundo a cultura deles, essa criança tem que ser morta. E tem umas práticas assim bem assustadoras, né? Às vezes a criança eles afogam, às vezes eles matam, enterram viva, uma coisa bem, para a nossa cultura, uma coisa bem assustadora. Agora, se essa prática que já assim à primeira vista, né, para a nossa sociedade isso poderia ser caracterizado como um homicídio, eventualmente um infanticídio, que é aquela situação que a mãe mata o próprio filho logo após o parto. Para a concepção, ou para os valores, ou segundo as crenças daquela comunidade, não, eles acreditam que realmente aquela prática ela tem que ser feita porque naquela situação eles precisam atender aos reclames, né, dos deuses daquele lugar, ou afastar qualquer incidência do mal. E se essa prática é uma prática cultural deles, e essa sociedade, essa comunidade é uma comunidade que vive ali segundo as suas regras, nós não poderíamos impor responsabilização penal. Então, a situação do índio primeiro, vamos verificar se existe ou não esse nível, esse grau de integração social. A partir do momento em que não existe esse grau de integração social, como num plano, pelo menos teórico, nós afastaríamos a responsabilidade desse indígena. E aí eu vim falando para vocês de uma visão integracionista, que é uma visão da doutrina mais tradicional, que vai pregar o seguinte, vai dizer, olha, se esse índio ele não está integrado à sociedade, ele não conhece esses valores, nós deveríamos tratá-lo como inimputável. Inimputável, por quê? Porque esse índio ele não teria um desenvolvimento mental completo. Olha só, essa visão integracionista, ela é uma visão, no fundo, bem preconceituosa, né? Porque vai afastar a responsabilização penal desse índio não integrado à sociedade, de certa maneira, equiparando, estou falando equiparando entre aspas, mas equiparando o indígena àquele sujeito que possui algum tipo de doença mental. Bom, durante muito tempo era esse o entendimento que corriqueiramente era utilizado. A gente ainda encontra isso, né, na doutrina mais tradicional,
Só que hoje, quando se fala da responsabilização penal do indígena, a tendência é que a gente vá pela linha do que nós chamamos de visão multiculturalista. Olha, nós vivemos numa sociedade multicultural, né? Aqui no Brasil a gente tem essa particularidade, ou essa peculiaridade, e as crenças, os costumes de cada comunidade têm que ser respeitados. A partir do momento, então, que aquele indígena ele não está integrado à nossa sociedade civil, como é que nós poderíamos afastar a responsabilidade, uma eventual responsabilização penal do mesmo? A ideia aqui é a seguinte: não vai se tratar, ou nessa concepção multiculturalista, não vai se tratar o índio como inimputável. Não vai se colocar o índio num patamar ou tentar equipará-lo àquele sujeito que padece de algum tipo de enfermidade mental. Não. A ideia é, dentro desse segundo elemento da culpabilidade, que é o que nós vamos estudar hoje na sequência, que seria a potencial consciência da ilicitude do fato, a questão é, o índio, ele não atende a esse requisito. O índio não integrado à sociedade, quando a mãe mata o filho após o nascimento, por exemplo, porque a criança tem algum tipo de deformidade, algum tipo de deficiência, ela não responderia penalmente, a despeito de estar diante de um fato típico e ilícito. Por quê? Porque ela não tem a potencial consciência da ilicitude do fato. Na concepção, segundo a cultura dela, aquilo, ela não tem a consciência da ilicitude do fato. Portanto, para a concepção multiculturalista, você afastaria a culpabilidade, sim, desse indígena não integrado, mas afastaria a culpabilidade com base em quê? Com base na caracterização do erro de proibição, né? Quando há o erro de proibição, e nesse caso, se o índio não há nenhum tipo de integração, esse erro de proibição é um erro de proibição inevitável, você não tinha como exigir daquela pessoa o conhecimento efetivo do teor dessa norma proibitiva e caracterizado, portanto, o erro de proibição inevitável, que atinge o quê? Atinge a potencial consciência da ilicitude do fato. A pessoa não tem consciência da ilicitude do fato, de maneira que ficaria afastada da culpabilidade, tá? Então, é um entendimento realmente que é o que prepondera, né, na doutrina mais moderna, na doutrina, inclusive, mais consentânea com um tratamento realmente das peculiaridades dessas comunidades indígenas. Agora, vejam, o que eu estou destacando antes de tudo, eu não estou dizendo de antemão que a índio, qualquer que seja, não responde penalmente. Não é isso. A minha primeira observação, antes mesmo de falar qualquer coisa sobre essas visões integracionista e multiculturalista, foi exatamente fazer essa ressalva para vocês, no sentido de que o indígena, eu preciso, para que eu possa cogitar o afastamento da responsabilidade penal, esse índio, ele não, eu vou aferir o grau dele de assimilação desses valores. Se o sujeito vive numa comunidade totalmente isolada, olha, eu não preciso nem, dá para a gente fazer o afastamento da responsabilidade penal com base na culpabilidade, afasta-se a culpabilidade com base na existência desse erro de proibição. Realmente não há a potencial consciência da ilicitude do fato. Bom, na sequência, feita essa observação aí peculiar em relação ao indígena, nós temos uma disposição no Código, e agora é um momento, né, que o pessoal sempre gosta de tratar, porque nós vamos falar de temas que usualmente não seriam tratados aqui no direito penal, ou que jamais, talvez, vocês pensassem que fosse ser tratado no direito penal dessa maneira. A gente vai falar de emoção e paixão. Bom, emoção, paixão e de embriaguez. A embriaguez, olha, não vão excluir a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão, tampouco a embriaguez voluntária ou culposa. Por quê? O que isso quer dizer? Bom, primeira coisa, né, gente, vamos pensar aqui no seguinte: vocês saberiam me estabelecer uma distinção? Deixa eu só ver aqui, deixa eu aproveitar para ver uma coisa.
porque ainda não está aparecendo aqui para mim na tela, eu quero ver o número de participantes, para ver se só temos esse baixíssimo quórum, que eu não posso acreditar nisso. Nossos membros da segurança pública, todo mundo, né, me deu um perdido. Deixa eu ver aqui. Eita, gente. Bom, vamos lá, então. É importante nós observarmos o seguinte. Deixa eu ver quem está aqui me chamando no... Ah, a Dalila já está justificando a ausência do membro da segurança pública, né, Dalila? E o da torcida organizada? Eu estou de olho na galera aí, hein? Tem uma porção de gente que está desaparecida. Bom, gente, vamos lá. Olha só. Emoção e paixão. Qual que é a diferença de emoção para paixão? Alguém aqui já esteve apaixonado, está apaixonado, está emocionado? Nós estamos vivendo um momento de emoção, né? Nervos à flor da pele. Mas como é que funciona isso aí para o direito penal? Gente, o direito penal, a doutrina aqui do direito penal, tentando estabelecer uma distinção entre emoção e paixão, vai nos dizer que a emoção, ela seria algo fugaz, efêmero, passageiro, é aquela coisa que, um estado que te acomete. Eu fiquei muito nervosa naquele momento, né? Eu fiquei muito angustiada naquele momento, eu tive muito medo naquele momento. A emoção, segundo os estudiosos do direito penal tentam definir, embora isso seja um tema exatamente tão complexo, né? Que nem os poetas conseguem realmente ser precisos para falar de emoção e paixão, mas os doutrinadores do direito penal ousaram tentar distinguir, e a ideia que a gente tem que seguir aqui é que a emoção seria um sentimento mais rápido, um sentimento passageiro, tá? Olha, naquele momento eu fui acometida de um surto de ira. Fiquei muito brava, fiquei muito nervosa, fiquei agressiva. Então, a emoção seria mais passageira. Ao passo em que a paixão seria mais duradoura, né? A paixão seria um estado crônico de emoção que se delonga pelo tempo. Então, eu tenho aí esse estado crônico de emoção que se delonga pelo tempo. Olha, a paixão naquele momento, e veja, a gente não pode pensar na paixão só na paixão no sentido de estar apaixonado, de estar amando, né? De sentir borboletas no estômago. Também o amor pode ser entendido, pode existir essa fase da paixão. Mas também, por exemplo, o ódio. Eu tenho pavor, eu tenho ódio daquela pessoa, eu estou nutrindo aquele sentimento e aquele sentimento não sai de mim, também é uma paixão, tá? A paixão aqui para o direito penal seria exatamente esse sentimento, essa emoção que se delonga pelo tempo. Ciúme, né? O sujeito que... Então, todas essas situações são situações que aqui, tratadas pelo direito penal, como vocês podem ver, no artigo 28 do Código, não vão excluir a imputabilidade penal, tá? Eu estava vendo até nos noticiários ontem, parece, embora esteja tentando não assistir aos noticiários tão assiduamente, porque senão a gente pira, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte e tal, mas agora o negócio está começando a ficar muito feio. Se a gente fica ligado demais, eu acho que a gente entra em parafuso, né? Mas vejam, teve um caso aqui, eu acho que foi ontem mesmo, até ali naquela feira, tá tudo fechado, né? Aquela feira que tem ali na Tocantins. E não sei exatamente quem foi que agrediu quem, mas parece que tinha um morador de rua, né? E esse pessoal, imagina só, se a gente está vivendo essa situação de tanta tensão, imagina essas pessoas que estão aí abandonadas à própria sorte num momento tão difícil. E parece que esse morador de rua provavelmente devia estar embriagado, alguma coisa desse tipo, e ele estava cantando muito alto. E uma pessoa que passava por ali, ou que morava ali por perto, acho que morava por perto,
ficou irritada com a cantoria e começou a bater boca. Então, veja, a pessoa cometida por um estado de ira, né? Muita raiva, tá cantando, tá me irritando. E aí essa pessoa foi lá e acabou se desentendendo com o morador de rua, pegou uma barra de ferro e, no calor da emoção, desferiu uma série de golpes, vindo a causar o resultado morte desse morador de rua. Então, vejam só, é uma situação em que a pessoa agiu imbuída pela emoção, de modo que faz sentido nós dizermos que a pessoa não teria responsabilidade penal porque ela estava agindo sob emoção? Claro que não, tá? Então, a emoção, ela não vai afastar a imputabilidade penal, assim como a paixão. O homem está sofrendo demais por aquela mulher que o abandonou e está com outro, vai atrás e acaba por não conseguir conter o seu ciúme e mata a mulher. Comete um feminicídio. Não é argumento, né? Definitivamente para se afastar a responsabilidade penal. Então é importante nós observarmos emoção, paixão, assim como a embriaguez. E vejam só, é importante eu fazer uma ressalva aqui, porque quando a gente fala de embriaguez, tradicionalmente todo mundo vai pensar de embriaguez decorrente do uso de álcool, né? E vejam, embriaguez, quando eu falo do ébrio, o sujeito que está embriagado, a pessoa está fora do seu estado normal de consciência pelo uso de qualquer tipo de substância entorpecente. Então, atenção, porque embriaguez não é somente a decorrente do álcool. Embora recorrentemente seja o exemplo mais citado e seja a situação, inclusive, mais vivenciada, essa embriaguez pode ser decorrente do uso de substância entorpecente. O sujeito usou metanfetamina, ficou muito louco, cometeu uma infração penal. Olha, é embriaguez também, certo? Assim como o uso, muitas vezes, até de medicamentos, medicamentos ativos, medicamentos lícitos. Tem gente que toma remédio para tosse, tem uma história, eu nem sei como é que isso funciona direito, mas toma remédio para tosse para dar onda. Bom, e aí? A pessoa sai do seu estado de consciência e pratica uma infração penal. Isso vai isentá-la de responsabilidade penal? Não, tá? Então, o que eu quero aqui, registrando a presença do Hugo fiscalizando aqui como de praxe. Hugo, valeu, tá? Por você estar aqui. Agora eu tô gravando tudo direitinho. E nessa sala que nós temos que dar dura, porque embora essa sala seja uma sala pequena, pessoal não está, a outra sala estava lotada, você viu, né? Agora aqui a galera não está prestigiando. E a gente aqui, na quarentena ralando, né, Hugo? E eles lá, podendo assistir a aulinha tranquilos, pode deitar no sofá, né? Outra coisa, pessoal, depois acho que ninguém vai querer mais aula presencial, não, porque esse esquema online tá tão tranquilo, no conforto do lar, né, não? E ninguém coloca a imagem, porque eu acho que se bobear, eles não querem nem que a gente veja o que eles estão fazendo, né? Nem que a gente veja. Depois eu vou desafiar no final da aula todo mundo a me mostrar a imagem online para ver o que vocês estão fazendo. Bom, mas seguindo, vejam só. Então, não vão afastar a imputabilidade penal emoção, paixão, a embriaguez que a gente tradicionalmente chama de embriaguez voluntária ou culposa, de maneira que a pessoa naturalmente vai responder pela prática da infração penal. O que é importante nós observarmos, diz respeito aqui, eu fiz uma observação nesse quarto item que eu disponibilizei para vocês no material, dizendo que atenção àquelas situações em que nós tivermos, porque aí é diferente. Quando essa manifestação de emoção ou de paixão ou a embriaguez é uma embriaguez verdadeiramente patológica, né, que é a situação que nós chamamos do sujeito de toxicômano, vejam, pode ser aquilo que nós estamos tratando, ou que nós tratamos até então, a emoção, são sentimentos normais ou estados, no caso da embriaguez, que qualquer um de nós podemos atravessar. Qualquer um de nós pode ser acometido por uma forte emoção, por uma paixão e até mesmo por um estado de embriaguez, né? Agora, vejam, quando eu tenho essa emoção, essas manifestações de emoção ou de paixão, assim como a embriaguez num nível patológico, cuidado, porque nesse caso
não é exatamente aquela emoção, aquela paixão ou aquele episódio que o sujeito estava embriagado. Quando eu conseguir enxergar a existência de uma doença mental, dependendo do grau de comprometimento que essa doença mental me causar, nós podemos pensar, sim, na existência da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, tá? O que eu estou tratando aqui, quando eu falo da emoção, da paixão, inclusive agora vou falar da embriaguez em relação à sua origem, eu estou tratando de situações episódicas. A partir do momento em que eu tenho um estado patológico, aí eu tenho que parar e falar, opa, peraí, isso aqui é doença mental? Porque se for doença mental, nós vamos ter que ir para a seara de avaliação, né? Até através de exame pericial próprio, como eu expliquei para vocês ontem, se esse sujeito ele tem realmente a plena capacidade de se posicionar, de discernimento e de se posicionar em relação àquele fato. Porque pode ser que o sujeito tenha uma doença mental. Às vezes o sujeito, olha, vamos imaginar, estamos falando aqui também dos toxicômanos. Olha, o sujeito que vive numa cracolândia, o sujeito já está completamente lesado, você verifica que ali o sujeito não possui mais, instaurou-se um quadro de um problema mesmo, de algum tipo de transtorno psiquiátrico que compromete por completo a capacidade de discernimento. O sujeito vive, o sujeito mata, o sujeito rouba, o sujeito faz o que for necessário para conseguir dinheiro para usar uma maior quantidade daquela substância entorpecente, da droga, do crack. Bom, se eu consigo enxergar um grau de comprometimento tamanho na capacidade de discernimento, aliada à existência mesmo já de um transtorno mental, que foi aquilo que a gente falou na aula passada, que o critério, né, é o biopsicológico, é a existência da doença, mais a capacidade de discernimento comprometida por completo, nesse caso, eu posso ter, sim, o afastamento da responsabilidade penal. Mas o afastamento da responsabilidade penal por quê? Porque aquilo se tornou um quadro patológico, eu tenho doença, tá? Bom, sobre a embriaguez, e aí frisando mais uma vez, não estou falando só de embriaguez decorrente do uso de álcool. Sobre a embriaguez, eu vim falando para vocês sobre essa teoria aqui, olha, a teoria da actio libera in causa. E olha eu com os meus latinismos, né? Vocês sabem que eu gosto. A teoria da actio libera in causa, inclusive aqui eu coloquei vide item e eu não coloquei exatamente qual item. Completem aqui, ó, embriaguez no 5º item, teoria da actio libera in causa, vide item 21 da exposição de motivos do Código Penal. Lá no item 21 da exposição de motivos, vocês vão encontrar essa menção, né? Lembrando que exposição de motivos é interpretação doutrinária, exposição de motivos não é lei, mas lá nós temos explicitada a opção pela adoção da teoria da actio libera in causa em relação ou para fins de apuração de responsabilidade penal no caso de embriaguez. Bom, vejam só. A ideia é a seguinte. Vamos imaginar um exemplo, não um exemplo completamente fictício, mais um daqueles exemplos loucos do direito penal. Imaginem que uma determinada pessoa resolveu beber, está querendo dar uma relaxada, a vida está difícil, bebeu e passou da conta, tá? Passou da conta e ficou muito louca, muito louca. Isso acontece, gente? Já aconteceu com algum de vocês ou não? Não, exemplo fictício, né? Esses exemplos loucos do direito penal. Bom, a pessoa bebeu, quis beber, estava a fim de beber, ficou muito louca, praticou um crime, tá? Interessante, ela não se lembra de nada, Isso acontece, dizem que acontece, né? Dizem que tem essa história de uns apagões. Inclusive, tem pessoas que defendem uma teoria de que, tipo assim, se eu não lembro, não aconteceu. Vocês já ouviram falar disso? Da galera que defende a teoria do que se eu não lembro, não aconteceu? Bom, pode até ser que para você, né? Ou para aquele seu primo,
para aquele seu vizinho, para aquele seu amigo, essa teoria colhe. Para o direito penal não vai colar, tá? Por quê? Traduzindo ao pé da letra, essa expressão, teoria da actio libera in causa, isso significa a ação é livre na causa. Então, a partir do momento em que, digamos, eu ingeri bebida alcoólica porque eu quis, eu estava afim, eu fiz o uso de uma determinada substância entorpecente porque eu quis, se na sequência eu saio do meu perfeito estado de normalidade e venho a cometer uma infração penal, eu não vou poder alegar que o meu estado de consciência estava prejudicado. Não. Por quê? Porque a ação é livre na causa. Eu me coloquei naquele estado de inconsciência. Então, eu vou responder sim, eu sou perfeitamente imputável por aqueles atos praticados. Nossa, mas eu estava muito doida. Não interessa. Não, mas não lembro de nada. Não interessa. Tá? Porque se não fosse assim, vamos pensar, né? O delito de embriaguez ao volante. Pô, tô fora do meu estado de normalidade. Foi mal. Nossa, nem lembro. Ou tantos outros, né? Imagine se isso fosse justificativa para você afastar a responsabilização penal. O pessoal já bebe sem razão, imagina o que seria do mundo, né? Mas, enfim, eu quero que vocês compreendam aqui que nós temos ainda algumas categorizações em relação às modalidades de embriaguez, a depender da sua origem. Vejam só, a primeira modalidade que nós tratamos é a chamada embriaguez voluntária ou culposa, que é essa embriaguez tradicional, né? O sujeito, ele ingeriu a substância entorpecente por sua própria vontade, ele bebeu porque ele estava afim de beber, agora sem qualquer intenção indireta. Eu bebi porque eu estava afim de beber, eu estava afim de relaxar, eu estava afim de dar uma descontraída, eu estava afim de rir mais, eu estava afim de me soltar porque eu sou uma pessoa tímida e a bebida me ajuda, enfim. Então, essa embriaguez voluntária ou culposa é, portanto, aquela modalidade de embriaguez na qual o indivíduo bebe porque ele quis beber. Ele ingeriu por sua própria vontade, sem qualquer tipo de intenção. Ele não bebeu porque ele queria cometer crime, ele bebeu porque ele queria, de alguma maneira, se sentir bem, né? Ou, tô falando só de beber, né? Mas usou substância entorpecente. Tomei um comprimido de êxtase porque eu queria ficar ali, pilhada, tava afim, eu tava cansada. A pessoa ingeriu a substância entorpecente porque ela quis. Certo? Bom, vocês já viram que isso não vai afastar a culpabilidade, né? O sujeito vai responder pela prática de infração penal que, porventura, venha a cometer. Agora, vejam que, na sequência, eu vim tratando da chamada embriaguez pré-ordenada. Essa embriaguez pré-ordenada, vejam só, face essa classificação, ou intitula-se embriaguez pré-ordenada, aquela embriaguez na qual o sujeito ele ingere a substância entorpecente exatamente com a intenção de encorajar-se para uma prática criminosa, tá? Então, vejam, na pré-ordenada, o sujeito bebe para se encorajar à prática de uma infração penal. Então eu quero matar alguém. Poxa, de cara limpa eu não tenho coragem, mas eu vou beber porque eu vou me sentir mais segura, eu vou me sentir mais confiante, eu vou conseguir matar aquela pessoa. Lógico, a pré-ordenada, além de não excluir a culpabilidade, ela vai representar uma agravante da pena. Quando vocês vão lá no artigo 61, inciso 2º, a linha L do Código Penal, vocês vão se deparar com essa agravante, quando você tem a embriaguez pré-ordenada, aquela embriaguez na qual o sujeito ele quer sair do seu estado de consciência para se encorajar a praticar a infração penal. Isso é uma agravante. Agora, por último, nós temos a chamada embriaguez acidental. Essa daqui é mais improvável. Eu vou dar depois para vocês um exemplo bem bizarro e depois um exemplo mais palpável. Essa embriaguez acidental é a embriaguez proveniente, o próprio nome está dizendo é acidental, né? Então ela é proveniente de caso fortuito ou força maior. Bom, de que maneira? Como é que eu poderia enxergar essa situação, uma situação de embriaguez acidental? 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo bizarro, mas é um exemplo que aparece muito ainda nos manuais de direito penal.
Suponhamos que nós estamos agora nesse período da quarentena, nós temos que ter muita fé, muita confiança, muito otimismo de que tudo vai ficar bem. Então, suponhamos que as coisas tenham realmente se acalmado, né? Que é o nosso desejo. E eu resolva, no final do ano, fazer uma viagem para o Chile, tá? Fui para o Chile, principalmente para conhecer vinícolas. Eu gosto muito de vinho. Tô brincando, tá, gente? É um exemplo fictício mesmo, porque eu não gosto de vinho. E também não gosto de comida japonesa. Isso é uma coisa que faz a pessoa ficar super excluída da sociedade. Não sei se vocês já observaram isso, mas porque sempre o pessoal fala assim, aí, vamos comer um japa? Aí eu falo, não, eu não gosto. Né? Aí a pessoa que não gosta de comer japa é um mecanismo de exclusão social. Não sei se vocês... Não, aí o Geldes está perguntando, nada de álcool? Não, Geldes, não... Bom, nessa quarentena eu tô totalmente sabática, sabe? Mas eu prefiro cerveja. Eu gosto mais de cerveja. Não sou muito fã de vinho, né? Gozado. Eu acho que eu tenho um espírito, assim, bem popular mesmo, japa, vinho. Não sou muito fã dessas coisas, não, sabe? Mas, enfim, no nosso exemplo fictício, não sou eu, então, né? Mas, enfim, digamos que nesse período nós estamos mudando em tantas coisas, né? É um período de tanta reflexão, de tantas mudanças e tal. Então, digamos que eu observei ao final desse período de reclusão que o vinho é uma coisa que me faz muito bem. E eu falo, olha, eu quero me tornar uma pessoa mais requintada, eu quero parar com esse negócio, vamos tomar uma cerveja? Não, eu quero falar, vamos tomar um vinho, eu quero aprender a degustar, eu quero pegar a taça, né, de uma maneira elegante, cheirar, quero me tornar uma sommelier, imagina? Fui para o Chile. E aí lá no Chile, o foco da minha visita, o foco da minha viagem é visitar vinícolas. Fui para uma vinícola e numa determinada vinícola, eles têm tonéis gigantescos, né, nos quais são acondicionados esses vinhos produzidos, os vinhos ainda na forma líquida, né? Igual a gente tem, vamos pensar, não existem esses silos, inclusive esse negócio de silo para armazenamento de grãos, é impressionante como que a gente vê pessoas morrerem caindo nesses silos, né? A pessoa fica ali, não vou falar que ele é afogado, mas a pessoa fica naquele silo e acho que acaba morrendo pela própria ausência de ar, né? Então, vamos imaginar que nessa minha viagem para o Chile, eu tenha caído dentro de um tonel gigante de vinho e tô ali, o negócio... Não, além de tudo, eu não sei nadar. Então, eu tô me afogando, eu tô ingerindo vinho, assim... Fiquei ali um tempão, tô me debatendo. No momento em que as pessoas vêm para me resgatar de dentro do tonel de vinho, eu já não tô louca, né? Ingeri uma quantidade absurda de vinho, e aquelas pessoas estão vindo para me resgatar, e eu tô completamente fora de mim, e eu começo a agredir, eu agrido aquela pessoa que veio para me salvar, causando lesões corporais, e quem sabe, até para ficar mais interessante, causando a morte daquele sujeito que foi exatamente prestar socorro a mim. Respondo? Dá para afastar minha culpabilidade? Vejam, esse é um exemplo de embriaguez acidental. A embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. O que aconteceu? Eu estava passando ali perto por uma infelicidade, né, por alguma razão, ou seja, um caso fortuito, ou seja, uma força maior, seja um vento forte, né? Eu estava magrinha, estava leve, aquele vento forte me derrubou. Não, quem dera. Aquele vento forte me derrubou dentro do tonel. Eu acabei ingerindo uma substância, uma quantidade absurda de vinho, e com isso pratiquei uma infração penal. Só que nesse caso, gente, fica claro, né? Eu tenho embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Lógico que esse exemplo, eu vou falar das consequências aqui de cada uma delas, mas vejam só, esse exemplo é bem bizarro, né? Lógico que também não é tão improvável assim, não. Talvez de vinho, eu nem sei se existem realmente. Eu acho que no vinho os tonéis são coisas pequenas, o vinho é fechado, os tonéis são fechados, mas em fábricas de cerveja e tal, às vezes existem umas coisas desse tipo. Mas vamos pensar num exemplo realmente mais palpável? Vamos pensar
Vamos nos lembrar das nossas mães, que sempre falam, né? Olha, não bebe no copo de ninguém. Não tem essa história, mãe não fala isso? Presta atenção no seu copo. Podem colocar coisa na sua bebida. E a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, imaginem que você está lá numa festa. Agora tá tudo cancelado, né? Mas a gente está fazendo vários planos aí para o futuro. Você está numa festa no Vila Mix 2021, né? Porque 2020 não vai rolar mais, não. 2021. E aí, de repente, você está distraída, apara seu copo num determinado lugar e uma pessoa coloca uma determinada substância. Tá? Tem isso, a gente sabe, tem o tal do Banô de Cinderela, né? Existem outros tipos de substâncias entorpecentes que vão fazer com que a pessoa, inclusive, não se lembre de absolutamente nada. Então, suponhamos que alguém tenha colocado algum tipo de substância entorpecente nessa minha bebida. Nesse meio tempo, eu acabo por praticar algum tipo de infração penal. Imagina, a pessoa ficou completamente louca, a pessoa está insana, e a pessoa se desce, e a pessoa fica nua naquele ambiente público. Em tese, isso seria crime, né? A gente tem lá o ultraje ao pudor público, outra coisa do tipo, a pessoa fica agressiva, começa a desferir socos nas outras, alguma coisa desse tipo. E aí, como é que eu poderia afastar a responsabilização penal? Olha, eu tenho um exemplo nítido e um exemplo palpável de embriaguez acidental, tá? Proveniente de caso fortuito ou de força maior. E aí, vejam, eu coloquei aqui, fiz um quadrinho só para vocês se situarem realmente e observarem as consequências jurídicas. Se a embriaguez ela é não acidental, que é essa voluntária ou a culposa, que o sujeito bebe porque queria beber, estava a fim de beber, não estava com a intenção de praticar crime, que é a pré-ordenada, que a gente já falou sobre ela. Olha, a consequência jurídica ele vai responder pelo crime, não vai ficar isento de pena e nem a pena vai ser diminuída, é o que dispõe lá o artigo 28 no seu inciso 2º. Agora, nessas hipóteses de embriaguez acidental, vejam, eu preciso aferir o grau de comprometimento decorrente dessa embriaguez. Se essa embriaguez ela for completa, o sujeito perdeu completamente a sua capacidade de discernimento. Se a embriaguez for completa, ele fica isento de pena, tá? Guardem essa expressão, embora o legislador, em algumas oportunidades, tenha dado algumas escorregadas, mas vejam, em regra, quando o código usa a expressão isento de pena, significa que a culpabilidade está afastada, tá? Então, vejam, nesse caso aqui, da embriaguez acidental, se o comprometimento é total, a pessoa realmente ficou com a sua capacidade de discernimento comprometida, nós vamos ter aí, ou ficará afastada a sua culpabilidade, tá? É o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Agora, pode ser que essa embriaguez acidental ela não tenha afetado por completo a sua capacidade de discernimento, que é o que a gente chama de embriaguez acidental incompleta. Nesse caso, ela não vai isentar de pena, quer dizer, ela não vai afastar a culpabilidade, mas ela vai servir para diminuir a pena, tá? É o teor do parágrafo 2º desse artigo 28. E aqui, vencidas todas essas considerações que nós fizemos no plano da imputabilidade, porque a gente falou, né, esgotamos aí as considerações a serem feitas no plano da imputabilidade, falamos, naturalmente, né, da menoridade, falamos da doença mental, fizemos algumas observações de situações como essas aqui, que vão ser situações que não vão afastar a imputabilidade penal, ressalvado aqui o caso da embriaguez acidental. Nós passamos a análise, ainda que inicialmente, né, a análise da potencial consciência da ilicitude, que é o segundo elemento, né? Já desde o início eu havia dito para vocês que dentro da culpabilidade nós temos esses 3 elementos. Nós temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, hoje nós vamos fechar aqui essa segunda aula, né, com a potencial consciência da ilicitude. Vejam só, eu coloquei aqui para vocês, para que haja o juízo de reprovação, que é a própria culpabilidade, né? A gente falou que a culpabilidade é esse juízo de censura, esse juízo de reprovabilidade. Então, para que eu possa falar que há culpabilidade,
é necessário que o agente ele realmente possua consciência da ilicitude do fato. Ou que, ao menos, nas circunstâncias, ele tenha a possibilidade de conhecê-la. Quer dizer, ou o sujeito, ele realmente ele tem consciência para que eu possa imputar a ele, para que eu possa dizer que aquele fato é culpável, considerando que esse sujeito ele é imputável, eu preciso que naquela situação concreta ele tenha consciência da ilicitude daquele fato praticado, ou que, ao menos, naquelas circunstâncias concretas, seja possível lhe exigir isso, tá? E aí, eu aproveitei para poder fazer essa observação com vocês, porque isso aqui é até parte daquela matéria que a gente vê lá na teoria, no início de teoria do crime. Importante a gente observar o seguinte: o artigo 21 do Código Penal, na sua primeira parte, ele vai falar: o desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar, você não vai conseguir afastar a responsabilidade penal de ninguém alegando desconhecimento da lei, tá? Tá aparecendo para mim que a conexão tá instável. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, gente? Tá me ouvindo? Normal? Tranquilo? Sim? Não? Se ninguém responder, é porque eu não tô vendo ninguém. Eu vou querer ver todo mundo, tá? Vocês podem já começar a pensar em ativar esses videozinhos de vocês aí. Tá. Vejam só, então ninguém pode alegar o desconhecimento da lei como um argumento para você querer afastar a sua responsabilidade penal. Ah, não sabia, ixi, matei, olha, era crime, tem lei. Ninguém vai poder alegar o desconhecimento da lei. Essa que é a primeira questão. É isso que aparece lá na primeira parte do artigo 21 do Código Penal. Agora, vejam só, pode ser sim, eu ainda coloquei isso para vocês, não confundir o desconhecimento da lei penal incriminadora, o que ninguém pode alegar, que desconhece a lei. A lei existe, a lei tem aquelas características que a gente estuda, olha, a lei é genérica, a lei tem efeitos erga omnes, essas características, a lei tem que ser de conhecimento geral. Ah, eu preciso ser do ramo do direito? Não, qualquer um de nós, como membros do corpo social, pressupõe que nós temos conhecimento das normas penais incriminadoras. Isso é até intuitivo. A gente sabe que roubar é crime, a gente sabe que matar é crime. Agora, vejam, o que pode acontecer no caso concreto, o que às vezes vai merecer uma valoração no caso concreto e que pode fazer com que eu enxergue a possibilidade de afastar a responsabilidade penal, é o desconhecimento da ilicitude do fato. Então, quando o sujeito, foi o que eu falei para vocês na sequência, que é o artigo 21, esse mesmo artigo 21, só que na sua segunda parte. Se o sujeito, ele atua ou se omite, né, que eu estou falando da ação ou omissão, sem ter a consciência da ilicitude do fato, nós temos o quê? Nós temos o chamado erro de proibição. E o erro de proibição, ele pode ser inevitável, né, ou evitável, mas se o erro de proibição ele for inevitável, quer dizer, olha, realmente a pessoa errou, não tinha como se imaginar que ela agisse de outra inevitável, ele vai afastar a culpabilidade, tá? Exatamente com base em que elemento? Potencial consciência da ilicitude, com base na ausência da potencial consciência da ilicitude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu tô com essa lembrança. Parece que eu já tinha dado esse exemplo em sala de aula. Depois vocês me digam aí se eu repetir, porque eu acho que até quando a gente estudou lá na parte de discriminantes putativas, que eu dei exemplo de erro de proibição, eu acho que eu já dei esse exemplo, mas vou falar porque acaba que é um exemplo que funciona bem, que é um exemplo palpável de erro de proibição. Agora, se esse erro de proibição for um erro evitável, olha, peraí, o sujeito errou, mas esse erro é um erro que não é inteiramente justificável, e aí a gente vai ter, se o erro de proibição for evitável, a gente tem a possibilidade de uma diminuição da pena, tá? Eu, inclusive, vim fazendo menção a essa expressão aqui, que é uma expressão hoje, modernamente, muito usada pelos doutrinadores, inclusive Zaffaroni, né?
de quem eu sou uma grande fã, o Zaffaroni usa exatamente essa expressão aqui. Ele fala da valoração paralela na esfera do profano. O que é essa valoração paralela na esfera do profano? Olha, numa perspectiva teórica, na perspectiva do que seria o sagrado, já que a gente tem esse dualismo, né, o sagrado e o profano, o sagrado, na concepção ideal, que seria aquilo que está na lei, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Agora, no caso concreto, quer dizer, no âmbito do profano, tá? No caso concreto, com base naquela realidade daquele sujeito em questão, eu posso sim vir a enxergar a ausência dessa consciência da ilicitude do fato. E um exemplo que eu sempre acho que é um dos mais válidos também, para a gente não ficar descambando, às vezes, para um campo meio imaginário, excessivamente imaginário, é o exemplo daquele sujeito, do Matuto. Me lembrem aí, se vocês se recordarem. Se ninguém se manifestar, eu vou considerar que eu não falei desse exemplo. Mas pensem no caso do Matuto, um sujeito quase que um selvagem, o sujeito vive lá no meio do mato, rude, né? Sem maiores conhecimentos. Deixa eu ver aqui. Peraí, agora eu sumiu minha barrinha. Sem maior conhecimento de tudo. O cara vive ali quase que como um selvagem mesmo. Ele fica isolado, não tem televisão, pesca o que vai comer, caça, planta, enfim. Suponhamos aí que esse Matuto falou. Então, valeu, né? Mas esse Matuto, suponhamos que esse Matuto, para sua sobrevivência, o Matuto está acostumado a caçar, ele gosta, inclusive, mas ele pega esses animais para ele matar e comer. E aí esse Matuto, sei lá, esse Matuto matou a onça pintada, tá? A onça pintada, uma espécie em extinção, né? E aí o pessoal do IBAMA conseguiu exatamente flagrar o Matuto, exatamente nesse momento em que ele tinha acabado de matar a onça pintada, estava a carregando para o seu tapume, né? O Matuto vive lá em condições precárias, para ele preparar e comer, ou jacaré, ou tartaruga, sei lá, algum animal que esteja protegido no rol dessas espécies em extinção, e no final das contas, naquele momento, coitado, o Matuto deu um azar danado, o IBAMA estava ali, camuflado no meio da selva, da natureza selvagem, e prendeu o Matuto em flagrante delito. Como que eu consigo imaginar... Gente, peraí. Deixa eu parar, que tem alguém cantando aqui. Shhh. Cantoria. Difícil, né? Então, o Matuto... O que eu poderia pensar em alegar na defesa desse Matuto, coitado? Porque o Matuto ainda foi preso em flagrante, na hora que ele estava lá. Tinha acabado de matar a onça pintada. Enfim, vejam só. Será que o Matuto, ele de fato, ele tem essa consciência da ilicitude? Será que o Matuto, lógico, nesse nosso exemplo, o cara tem que ser bem rude mesmo, bem quase um selvagem absoluto, tá? Para funcionar, para eu poder ter um erro de proibição inevitável. O Matuto sabia que aquilo era espécie em extinção, porque do ponto de vista do sagrado, olha lá, o sagrado e o profano, o sagrado, o Matuto, eu posso falar que o Matuto não sabia da lei? Alegar o desconhecimento da lei? Não, eu não posso fazer isso. Agora, eu posso alegar, ou eu posso tentar alegar que o Matuto desconhecia a ilicitude daquele fato. O Matuto não sabia que caçar onça, que onça era espécie em extinção e que aquilo era crime ambiental. Então, nessas situações, essas situações do erro de proibição, a ideia não dá para alegar o desconhecimento, porque a lei está ali, é o sagrado. Agora, na esfera do profano, no caso concreto, na realidade daquela pessoa, será que o sujeito tinha conhecimento da ilicitude do fato ou era razoável exigir que ele tivesse esse conhecimento do fato?
Acho que no exemplo do matuto, não, né? Então, se a gente entende que esse erro era um erro inevitável, está afastada a culpabilidade do matuto. Com base em quê? Com base na potencial consciência da ilicitude do fato, tá? Tem algumas outras situações, gozado que na aula anterior eu estava falando sobre isso, e um aluno me perguntou, professora, essas hipóteses de erro de proibição, ao que parece, para que a gente possa realmente enxergá-las em exemplos, em situações concretas, geralmente elas vão acabar incidindo em relação a pessoas com um certo nível de aculturação, né? Porque o sujeito tem que estar meio que à margem da sociedade para ele poder alegar, ainda mais nesse mundo hoje, né, cheio de informações, o excesso de informações já se transformou muitas vezes num problema. Então, geralmente, para a gente alegar que o sujeito não tinha conhecimento da ilicitude do fato, ou que também não era possível se exigir dele esse conhecimento, geralmente vai ser uma pessoa que está à margem da sociedade. Às vezes, alguns exemplos do tipo, a gente sabe que matar alguém é crime, ninguém vai poder matar e falar que, olha, eu não sabia que tinha lei, né? Por isso que eu estou dizendo, o desconhecimento, o sagrado, que é a lei, a alegação que desconhecer a lei, isso daí é intocável. Agora, na esfera concreta, vamos imaginar que uma pessoa aqui que vive numa cidade grande, urbana, bem informada, essa pessoa, ela está num hospital, vendo o sofrimento de um ente querido, muito amado, e o que ela faz? Ela desliga os aparelhos ou ela ministra algum tipo de medicação para abreviar o sofrimento dessa pessoa. Praticando, né, aquilo que a gente chama de eutanásia, ou dependendo da situação, a ortotanásia. O que é isso, gente? É crime, é homicídio. Né? É um homicídio. Aí tem até a possibilidade da incidência do relevante valor moral. Agora, será que dá para a gente alegar que essa pessoa bem informada, essa pessoa com formação cultural, formação intelectual, essa pessoa que vive tendo acesso a todos os tipos de meios de comunicação, etc, etc. Será que essa pessoa, dá para a gente imaginar essa pessoa alegando um erro de proibição? A pessoa falando assim, não, olha só, eu realmente, olha, no âmbito do profano, no meu âmbito concreto, no âmbito da minha realidade, eu realmente não sabia que essa minha conduta era ilícita. Não dá, é mais difícil, né? É bem difícil a gente conseguir imaginar esse erro de proibição em relação à pessoa que está muito bem integrada, que está muito bem inteirada de tudo que acontece no corpo social, tá? Então, do ponto de vista prático, essas hipóteses que a gente questiona a potencial consciência da ilicitude do fato, no âmbito do profano, volto no âmbito concreto, no caso real, muitas vezes, para isso colar, para isso fazer sentido, né, nessa sociedade de informação, nessa sociedade de tecnologia, isso aí no geral, vai estar vinculado a pessoas que se encontram à margem da dinâmica mesmo, da dinâmica normal da vida em sociedade, tá? Bom, então o que eu pretendia falar até hoje é exatamente isso. Na próxima aula, a gente vai entrar na parte de exigibilidade de conduta diversa, tá vendo, né? Então, aqui a gente vai falar dessa exigibilidade e provavelmente eu já vou até também mandar um outro roteirinho para a gente poder falar de mais, já entrar num item subsequente. Acaba que as aulas, por esse sistema online, elas rendem mais, né? Porque não tem interrupção, não tem muita... Acaba que as coisas fluem melhor. Gente, vou abrir para vocês para perguntas. Vocês querem fazer algumas perguntas, algumas considerações? Todo mundo entendeu tudo? Acharam que foi super tranquilo, super fácil? Me falem, eu quero um feedback de vocês, né? Esse feedback é bom. Para vocês falarem, ontem eu fiz até uma enquetezinha lá, falei assim, gente, o que vocês acharam da aula? Foi boa? Foi horrível, né? A gente quer que o pessoal fale, eu preciso
dessa interação com vocês é importante pra gente. Ninguém quer falar nada. Ó, vamos... Eu queria ver, deixa eu só ver. Olha lá, o Geldo está perguntando. No caso da embriaguez, que o sujeito foi ludibriado por uma dose de bala no copo. Não, o sujeito que foi... olha só, a grande questão é a seguinte, Geldo. Deixa eu abrir o... O Geldes não tá querendo aparecer. Eu acho que ele tá deitado no sofá na maior vida boa. Ah, não, tá ali, ó. Ó, eu quero ver. Apareçam aí, por favor. Quero que vocês apareçam, gente. Eu quero ver a carinha para eu ver exatamente o que vocês estão fazendo. Ah, o Geldes tá com a pequenininha dele. Como que se chamam suas filhas? Ah, que bonitinho. Ah, eu não tô ouvindo. Que bonitinhas. Olha lá, a Vivian também tá aí, ó, a Vivian. O neném tá dormindo ainda, Vivian? Tá? Nossa, esse seu neném, eu vou te falar, o neném da Vivian é um sonho. Nossa, seu neném. Como que são o nome das suas, Geldes? As suas meninas? Eu não tô ouvindo, eu habilitei isso. Sei que tá sem. Depois você me fala aí para poder saber o nome das crianças, porque agora, ó, agora tem uma galera aí que não tá aparecendo. Fátima. Ó, Fátima só aparece um Finho aqui. Fátima, deixa eu ver se você tá aqui, o que você tá fazendo. A Isabela. Aí só nome bonito. Olha, o povo não tá se manifestando. Deixa eu ver. Fátima vai aparecer para mim, cadê? Ó. E a Lourinha Giovana, só nome bonito. Aí, Mariana também, agora resolveu dar o ar da graça. Tá todo mundo assim, porque a gente pensa assim, ai, tô feio, tô assim, mas deixa eu ver, quero ver realmente. Cadê o Vitor? A Mariana também deu o ar da graça. A Mariana é porque ela mudou de lado. A Fátima não quer aparecer. Pedro, Alane, Carlos, Érica, Dalila. Cadê você, Dalila? Onde está Dalila? Tem a música. Ó, gente, mas o que o Geldes... O que foi? Agora deixa eu até voltar aqui, porque ele fez a pergunta e eu me perdi. A pessoa ludibriada por uma dose... Olha só, se a pessoa ludibriada por uma dose de bala, né? No caso aí, a bala é o êxtase. A pessoa ludibriada, essa pessoa, é um caso de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. É hipótese de embriaguez acidental. E se ela é acidental, qual que vai ser a consequência? Se ela for completa, a pessoa não vai responder por nada, tá? Vai estar afastada, nesse caso, então, afasta-se a culpabilidade, se a embriaguez for completa. A acidental, que é a mesma coisa, decorrente de caso fortuito ou força maior, se ela for completa, você afasta a responsabilidade penal, você afasta a culpabilidade. Se ela for incompleta, você tem diminuição de pena. Entendi. Tá? É isso aí. Alguém mais? Alguém que eu desabilito o microfone. Fala seu nome aí, Tati, aí. Isabela. Oh, Isabela, que fofinha, Isabela, fofinha. Isabela, chama sua irmã, cadê a Giovana? Vai vir. Hoje é aniversário da Isabela, depois da manhã da Giovana. E depois da mamãe e depois do papai. Isso. Nossa, todo mundo faz esse mês? É. Ontem foi de casamento. Jesus! Nossa, lá. Ei, Giovana! Nossa, olha só, a gente perdendo festão. Pensa o festão que o Geldes ia fazer na casa dele. Da escola, né, também. Não, quando voltarem as aulas, todo mundo é ariano aí na sua casa? É, menos a esposa. Ah, tá. Então é por isso que dá um equilíbrio. Porque A esposa é aquária. esse povo ia se matar. Hoje, gente, olha só. Bom, então vamos parar aqui. Na próxima continua, tá? Espero que tenha sido bom para vocês, né?
porque acaba que a gente está se empenhando muito, é cansativo, o negócio aqui é puxado, é tempo integral. Eu tenho que administrar 2 pequenas aqui. Se a minha mãe não tivesse comigo, eu realmente estaria perdida. Mas, enfim, vamos tentar tornar o mais produtivo possível esses nossos, porque a matéria está fluindo. Eu acho que está todo mundo se empenhando. Se vocês fizerem a parte de vocês, a gente vai ter um prejuízo, se é que vai existir prejuízo, eu acho que a gente vai ir bem rápido, tá bom? Gente, beijinhos para vocês, bom final de semana. Na próxima, Mari de Babá, próximo final de semana próxima semana a gente tá aí de novo, tá? Tchau, gente. Tchau. Força. Fiquem em casa. Querendo que